O tema de hoje é pirâmides ecológicas, certo? Mas assim, como a gente já está um tempo fora da aula, né, eu preciso dar algumas revisõezinhas para vocês. A gente está falando de ecossistema. O ecossistema é o estudo dos seres vivos e as relações que esses seres vivos têm com o meio ambiente. Beleza? Olha só, eu comecei falando para vocês da construção do ecossistema, onde eu tinha o quê? Eu tinha um componente abiótico, que era um terreno, e nesse terreno tinha água, luz, temperatura, pressão, e aí fui colocando as espécies, né? E outras espécies que foram vindo. Bom, o conjunto de todas as espécies, populações. Quando as populações interagem, comunidade. Essa comunidade está sendo suportada pelo meio onde ela está. Tem um campo, nesse campo existem seres vivos que vão se intercomunicando, principalmente numa relação de alimento, montando uma cadeia alimentar. Certo? Uma outra aula que eu dei para vocês, essas cadeias alimentares, né? Elas tinham a sequência de produtor, consumidor, né? Primário, secundário, terciário, foi isso que a gente disse. E que existia uma relação de alimentação, né? O produtor produz matéria orgânica e os consumidores vão consumindo essa matéria orgânica à medida que se alimentam deles. Por exemplo, um capinzinho é o produtor, porque ele faz o quê? Porque ele pega luz, pega gás carbônico, pega água e transforma em proteínas, em carboidratos no corpo dele e vai construindo o corpinho dele. Aí vem um insetinho que não consegue fazer isso e vai consumir essa matéria orgânica desse indivíduo. Aí vem um outro bichinho, por exemplo, um sapinho, e come esse insetinho e ele já é o consumidor secundário, e assim sucessivamente. Isso é uma cadeia alimentar. Essas cadeias alimentares podem se interligar formando teias alimentares. Pirâmides ecológicas, beleza? Ó, pirâmide, né? Todo mundo sabe que é uma pirâmide, todo mundo já viu essa estrutura. Nessas pirâmides eu vou estudar níveis tróficos e fluxo de energia dentro de um ecossistema, mas muito propriamente dito dentro da cadeia alimentar. Nível trófico. Isso eu vou explicar quando eu abrir a ilustração para vocês. Fluxo, né? Todo mundo entende a palavra fluxo. Fluxo é uma passagem, né? Pode entender assim. Se você estiver fazendo o resumo aí, fluxo é passagem. Então, por exemplo, eu tenho uma rua, eu tenho carros passando por essa rua, certo? Dependendo... O carro passando pela rua é o fluxo. Se passa muitos carros, esse fluxo é maior ou menor. Então, fluxo é passagem. Tem uma torneira aberta, jorrando água. A água passando pela torneira é fluxo. Então, eu entendo isso como passagem. Meu áudio está saindo? Meu áudio está saindo? Tá sim, professor. Então, tá bom. Sim, professor. Então, vamos lá. Tá normal. Então vamos lá. Pirâmide, estão vendo aí? Eu achei bonitinha, peguei na internet pra gente ver, tá bom? Vou começar com vocês aqui. Olha só. Nesse patamar de baixo aqui, eu tenho o quê? 1000 pés de capim. Certo? Olha, o número. 1000 pés de capim. Fechou? Veja só. Esses 1000 pés de capim são suficientes para alimentar 500 insetos. Vivem comendo esse capim, estão aí. Quem é o produtor de matéria orgânica aqui? O capim. Ele não come ninguém, ou seja, ele é capaz de produzir a sua matéria orgânica. Os insetos não fazem fotossíntese, certo? Precisam comer um outro ser vivo e estão comendo esses 1000 pés de capim. Bom, 500 insetos chamam a atenção de 50 sapos e eles conseguem se alimentar desses insetos. E eles vivem dentro desse ecossistema porque os insetos estão lá, porque o pé de capim está lá. Olha só, tendo esses sapos lá, 50 sapos, esse número, conseguem sustentar 10 cobras que vivem na região. Tudo isso por um período de tempo, certo? Veja bem, 2 cobras conseguem alimentar 2 aves que vivem nesta região.
Beleza? Duas aves nessa região conseguem alimentar e deixar vivo um lobo-guará. Eu coloquei um lobo-guará porque ele é bem brasileirão, certo? Cara, presta atenção, só retrocedendo e a gente indo de novo. 1000 pés de capim em um determinado local sustentam 500 insetos, que por sua vez sustentam 50 sapos, que por sua vez sustentam 10 cobras, que sustentam 2 aves, e no topo da pirâmide eu tenho um lobo-guará. Significa o seguinte, para eu alimentar um lobo-guará, eu tenho que ter 1000 pés de capim. Abra o microfone. Todo mundo entendeu isso? Sim, entendi sim. Beleza. Bom, isso é uma pirâmide? É uma representação gráfica? É uma representação gráfica. E ela tem um nome? Tem. Essa pirâmide é de número. Por que número, professor? Porque cada vez que eu estou falando, eu falo em quantidade de indivíduos que tem aí. São quantidade de indivíduos, né? 1550, 10, 2. Esses números, gente, são aleatórios. Eu coloquei aí só para a gente poder, para vocês poderem entender. Eles podem variar muito, tá? Eu não peguei uma cadeia alimentar completamente fidedigna. Ela não é certa. É só um exemplo para a gente poder entender. Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu posso representar essa pirâmide de uma outra forma? Posso representar essa pirâmide de uma outra forma. Qual é a forma que eu uso? Vamos lá. Opa! Quilos de capim. Ou seja, eu não estou mais falando em número. Você já imaginou? Alô? Opa! Tem alguém aí? Alô? Ah, sou eu. Eu quem? Oi, amiga. É a Ingrid. Eu, Ingrid Vitória. Opa, Ingrid Amiga, Vitória. muta o microfone. O que eu faço? Não, é só... Muta o microfone. É só deixar ela... se não tiver barulho externo, pode ficar com o microfone aberto. Só se tiver, assim, alguém aí em casa fazendo alguma coisa e tal, aí você deixa ele fechado, que senão fica muito barulho. Daqui a pouco eu abro de todo mundo, vocês fazem pergunta, tá bom? Eu vou voltar aqui. Professor, não, pode continuar. Então vamos lá. Ó, 1000 pés de capim. Mas você já imaginou um agricultor ter que contar pé de capim no pasto dele, que tem hectares e hectares? Ele estaria perdido. Como será que ele faz o cálculo quanto ele tem de capim para ele plantar? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar em quilos, certo? Ele vai estar... No meu... Eu vi. Oba! Vamos lá. Quilos de capim. Então, esses 1000 pés de capim, eu não coloquei os valores aqui para não complicar. Esses 1000 pés de capim, se eu cortar e pesar, ele vai ter uma pesagem. É uma quantidade em quilos desse capim, que sustentam uma quantidade em quilos desses insetos, que sustentam uma quantidade em quilos de sapo, que por sua vez sustentam uma quantidade em quilos de cobra, que por sua vez sustentam uma quantidade em quilos de aves. Por último, que sustentam uma quantidade em quilos de lobo-guará. É uma outra forma de entender a pirâmide. Eu estou usando a mesma pirâmide para vocês não se confundirem. Essa pirâmide, eu não vou chamar de número, porque não é um número de indivíduos que está sendo contado aí. Essa pirâmide é de massa, ou seja, a quantidade de matéria orgânica que tem dentro de cada um desses seres. Poxa, mas será que só isso basta para entender? Não. Existe uma outra forma de entender isso. Ó, eu posso medir esses 1000 pés de capim em quantidade de energia que ele pode fornecer. Vocês estão vendo aí? Cal. Esse cal é a abreviação de caloria. Garotadinha, olha só que legal.
Quando eu, às vezes, tem o pessoal fazendo dieta, alguma coisa assim, essas coisas, eu falo, isso aqui tem não sei quantas calorias, isso aqui tem não sei... Cara, e às vezes as pessoas não entendem direito. Caloria é a sua capacidade de reter energia, é o que você tem de energia para gastar. Então, 1000 pés de capim me dão uma quantidade X de caloria, ou seja, uma quantidade X de energia que pode ser observada. Tudo bem? Bom, 1000 pés de capim, a quantidade de energia de capim sustenta uma quantidade de insetos, que sustenta uma quantidade de sapos, que sustenta uma quantidade de cobras, que sustenta uma quantidade de aves, que sustenta uma quantidade de lobo-guará. Olha só, como é o nome desta pirâmide? Energia, ou energia por metro quadrado, ou pirâmide calórica. Presta bastante atenção. Eu quis colocar tudo na mesma pirâmide para ficar um slide só, para você poder entender. Eu vou tentar voltar tudo. Ó, vou voltar tudo. E vou bem rapidinho. Número de indivíduos, pirâmide de número. Esses indivíduos pesados, pirâmide de massa. Quantidade de energia que a somatória dos indivíduos pode dar? Caloria, ou seja, pirâmide de energia. As 3 pirâmides fundamentais são essas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cada patamarzinho desse, certo? Cada patamarzinho desse eu chamo de nível trófico de energia. Nível trófico. Ó, o primeiro aqui, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o 6º nível trófico. Ou seja, quando este produtor... Veja só, eu não disse para vocês no início da aula que eu estaria falando de cadeia alimentar? Eu tenho aqui, ó, o produtor primário, o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário, quinternário. Eu vou retomar. Tem uma árvore. Se eu fosse fazer uma pirâmide, o que vem aqui em cima ia ser menor que essa daqui, o outro ia ser menor e o outro ia ser menor. Mas aquele patamar, aquele degrau, vamos colocar assim para vocês entenderem, ele não precisa necessariamente ser o maior embaixo e o outro em cima, porque ele vai depender do coeficiente que tem aqui. O que é o coeficiente que tem aqui? Nas 3 pirâmides que nós vimos, tem 3 tipos. Ou eu tenho número de indivíduos, ou eu tenho quantidade de caloria, ou eu tenho o quê? Quilos do total de indivíduos que tem aqui. Aqui, eu só tenho uma árvore. Eu não vou colocar um patamar gigante, porque é uma árvore. Porém, essa árvore sustenta 10.000 insetos. Então, o degrau tem que ser maior, porque a medida do degrau é a medida da quantidade de indivíduos que tem. Beleza? A medida do degrau é a medida da quantidade de indivíduos que tem. Esses 10.000 insetos sustentam 50 pássaros, por exemplo. Então, ó, 50 pássaros, eu estou falando valores absurdos. Vou colocar números mais certos para você poder entender. Uma árvore, certo? 100 insetos, 50 pássaros. Então, é uma pirâmide de número? É uma pirâmide de número, certo? Porém, é uma pirâmide onde os degraus, os patamares estão invertidos, eles estão numa ordem certinha de tamanho, o menor em cima do outro. Portanto, essa pirâmide eu chamo de pirâmide invertida. Uma pirâmide de número pode ser invertida. Retomando, pirâmide de número, massa e energia. Pirâmide de número conta indivíduos que estão naquele nível trófico. Pirâmide de massa conta
quantidade em quilos de indivíduos que estão naquele nível trófico. E pirâmide de energia conta em calorias, capacidade de gerar energia em cada nível trófico que ele está. Eu vou passar para o próximo slide, certo? E depois a gente retoma se precisar. Tudo bem? Vamos embora. Olha só, fluxo de energia no ecossistema, certo? Como que essa energia flui? Bom, eu tenho um produtor, certo? Que é o cara que começa a cadeia alimentar. Esse produtor produz energia para ele, né? Você acha que alguém aqui está produzindo energia para o outro? Tá nada, ele está produzindo para ele mesmo usar, certo? Você acha que uma árvore está pensando, eu vou crescer para alimentar os insetinhos? Não, ela está... Se ela pensasse, né? Porque ela não pensa. Se ela pensasse, eu diria para você assim, eu vou fazer para mim, eu vou crescer, eu vou ficar forte, linda, bonita, maravilhosa, tal e tudo mais, certo? Porém, ela produz energia para ela, mas ela gasta para ela poder crescer. Ela produz para ela, mas ela está crescendo, então ela está gastando energia, né? Então, a energia que ela tem guardada, vem um consumidor e pega parte dessa energia, certo? Parte dessa energia. Então, o consumidor primário. No caso aqui, um insetinho, certo? Ele consome a árvore produziu energia, gastou um pouco para ela, ele vai lá, come, mas esse insetinho também não precisa crescer, ele não anda, ele não faz movimento, então ele perde parte dessa energia. Aí vem o sapinho e faz o quê? Vou comer o insetinho. Comi, tô de barriga cheia, tô feliz e tal. O insetinho tinha uma energia no corpo dele, a energia que ele conseguiu da árvore, ele dispensou um pouco para poder viver, mas ainda sobrou energia para ele. O que que ele fez? Certo? Foi comido pelo sapinho, o sapinho gastou energia, reservou um pouco no corpo dele, foi comido pela cobrinha, certo? A cobrinha perdeu energia, o outro foi, e assim sucessivamente. Significa que o fluxo de energia vai diminuindo a energia conforme vai passando de nível trófico para nível trófico. Heavy TV. Você no YouTube.